eu vou reclamar que a tela vai demorar só para ela ir rápido. Eu vou fazer a psicologia reversa aqui. Psicologia reversa, vamos ver se vai funcionar. Aí, ó, funcionou, até que funcionou. Então, não, esse aqui. Aí, ó, porque eu reclamei da tela, aí o PowerPoint que tá demorando. Sempre assim, alguma coisa sempre demora. Aí, então, a gente parou aqui na quinta passada no arranjo, né? Então, só vamos relembrar aqui o que a gente estava falando. O arranjo tinha esse probleminha aqui, né? Em uma competição de videogame com 10 pessoas, os dois competidores de maior pontuação serão premiados, né? E quantas duplas possíveis, quantas duplas vencedoras são possíveis, né? Então, aqui é um arranjo, porque a ordem que a gente está escolhendo as pessoas, ela importa, né? Eu escolher primeiro o A, depois o B, é diferente de eu escolher primeiro o B e depois o A, né? Principalmente quando a Camila colocou o diferencial do dinheiro, né? O primeiro lugar ganha R$ 1.000 e o segundo 500. Então, se eu escolher o A e depois o B, eu estou dando R$ 1.000 para o A e 500 para o B. Isso é muito diferente de eu escolher primeiro o B e depois o A, que eu estou dando 1.000 para o B e 500 para o A. Né? Então, eu já tenho uma diferença a ordem que as coisas estão acontecendo. Então, é um arranjo. E aí, essa é a formulinha do arranjo, né? Se eu tenho N opções e eu vou escolher P com a ordem importando, né? Então, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Aí, a gente fez uns probleminhas, né? Se eu tenho os competidores ABC, quantas são as formas de a gente premiar só o primeiro lugar, né? Então, eu tinha 3 e ia escolher só um, né? Era o arranjo de 3 por 1. Então, ficava 3 opções. Se eu premiar o primeiro e o segundo, então de 3 eu estou escolhendo 2. Então, eu faço a fórmula do arranjo com 3 e 2, dava 6. E se de 3 eu escolher 3, eu também tinha 6. Então, aí aqui, né, só falando de novo, né, que a gente está organizando e a ordem importa. Então, voltando para o probleminha do começo, né, na competição de 10 pessoas, os dois competidores de maior pontuação serão premiados. O primeiro, R$ 1.000 e o segundo lugar, 500. Então, quantas duplas são possíveis? Né? Então, eu tenho meu espaço amostral, né? É 10, eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 2. Então, o meu N é 10 e o meu P é 2. Então, eu vou fazer um arranjo de 10 por 2, então vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Então, 10 fatorial sobre 8 fatorial, que isso vai dar 90 duplas. Então, eu tenho 90 maneiras de formar duplas para ganhar, né, o primeiro e o segundo lugar. Então, esse arranjo aqui, ele é o caso simples, porque a gente não tem repetição, né? Lembra que a permutação, a gente tinha a permutação simples, a circular e a com repetição, né? A simples era quando era em linha reta e não repetia, né? Então, aqui o arranjo também é simples porque ele não repete. Então, eu só tenho um elemento aparecendo de cada vez, né? Eu acho que nesse exemplo fica legal de ver porque a gente não pode premiar uma pessoa no primeiro e no segundo lugar, né? Então, não tem a repetição de elementos. Mas pode acontecer de, em algum outro caso, eu poder repetir. Então, eu tenho N, vou escolher P e eu posso repetir as minhas escolhas. Então, a gente tem um arranjo com repetição. Então, um exemplo, né? Para proteger a identidade de seus funcionários, uma empresa guarda as informações sensíveis deles usando códigos formados por 4 letras das 20 primeiras letras do alfabeto, sendo permitida a repetição. Então, quantos códigos são possíveis, né? Aqui a gente pode pensar nessa questão pelo princípio multiplicativo. Né? Então, eu tenho que pôr 4 letras, né? Então, tem 4 espacinhos, cada uma pode ser 20, tem 20 opções, né? Porque está falando que
tem que ser formado por 4 das 20 primeiras letras, sendo permitida a repetição. Então, em cada espacinho, eu posso pôr 20 opções, né? Então, a gente fica com 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, né? 20 no primeiro, 20 no segundo, no terceiro e no quarto. Então, isso eu tenho a mesma base, né? O mesmo número multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu posso transformar isso em uma potência, né? Então, eu escrevo 20 elevado à quarta. Então, eu tenho 20 elevado a 4 formações de códigos de funcionários, né? Que são diferentes um do outro. A gente não precisa resolver essa potência enorme aqui, só para a gente ver a questão que pelo princípio multiplicativo, né? E aí daqui a gente consegue tirar a fórmula, né? Porque se eu tenho 20 elevado a 4, eu tenho 20 elementos organizados em 4 espaços. Então, né, o N20 e o P4. Então, o arranjo com repetição, eu faço o N elevado a P, né? Então, o 20 elevado a 4. Então, eu acho que saiu aqui do lugar, né? Então, fica A de N por P é N elevado a P nos casos em que é permitida a repetição de elementos, né? Então, igual aqui eu tinha 20 e eu tinha que escolher 4, podendo repetir. Então, ficou 20 elevado a 4. Então, mais um exemplinho, né? Para fixar bem essa parte. Então, digamos que os amigos jogadores de Tetris, André, Bruna e Camila, trabalham juntos e usam o tempo de seu intervalo no trabalho para jogar. Espera aí, deixa eu permitir aqui. Aí. Então, eles usam o tempo do intervalo para jogar. A empresa conta com apenas um videogame e cada turno dura exatamente a metade do intervalo, fazendo com que seja possível jogar apenas 2 partidas. Então, para decidir quem vai jogar, é feito um sorteio todo intervalo, 2 sorteios, aliás. Se sair A, o André joga, B, a Bruna e C, a Camila. Se sair a mesma pessoa nos 2 sorteios, então ela é muito sortuda e ganha o direito de jogar as 2 vezes. Então, quantas formas possíveis de organização do jogo no intervalo, né? Então, aqui ele está falando para mim que eu posso repetir, né? Que ele falou assim, se sair a mesma pessoa nos 2 sorteios, não tem problema, ela joga 2 partidas. Então, eu tenho 3 pessoas, dessas 3, eu tenho que escolher 2, podendo repetir, né? Então, eu tenho 3 elementos e tenho que escolher 2, podendo repetir, né? Então, isso vai ficar 3 elevado a 2, que é o 3 vezes 3, que são 9 formas diferentes de organizar esses jogos do intervalo. Né? E se a gente for listar todas as nossas opções, né? A gente tem André e André, Bruno e Bruna, Camila e Camila, né? Repetindo, os dois, cada um jogando 2 vezes, então a gente já tem 3. Aí a gente tem o André com a Bruna e a Bruna com o André, porque é diferente, né? A gente está falando de arranjo. Aí a Bruna com a Camila e a Camila com a Bruna. E André e Camila, Camila e André. Então a gente tem 9 formas diferentes, né? Se a gente faz assim, né? Listando cada uma. Ou pela fórmula a gente chega no mesmo lugar. É que aqui, como é pequenininho, ainda dá certo a gente pegar todas as opções e ir juntando, né? Fazer tipo uma árvore de possibilidades. Mas, por exemplo, se fosse 7 pessoas e tivesse que escolher 2, aí já seria 49, né? Então já não seria tão bom fazer a árvore de possibilidades, né? A gente aplica a fórmula. Então, arranjo, beleza? Alguma dúvida? Deixa eu ver. Beleza, então. Aí, agora a gente vai falar da combinação. Eu falei um pouquinho na terça, né? Porque eu esqueci que a gente não tinha falado da combinação. Mas elas são muito parecidas, tanto na fórmula quanto no jeito da gente pensar. Só
Só que a diferença é que na combinação, a ordem que a gente está escolhendo não importa, né? No arranjo era muito importante essa ordem, aqui na combinação tanto faz. Né? Então, por exemplo, André, Bruno e Camila, os amigos que jogam Tetris, né, também são fãs de truco. Tão fãs que decidiram se inscrever em um torneio regional. Dadas as regras do jogo, eles precisam escolher uma dupla entre os três para representá-los. Quantas duplas eles conseguem formar entre si? Então, aqui assim, se for Camila ou André, a dupla, ou André e Camila, vai ser a mesma coisa, né? Não é igual no arranjo que a gente ia fazer uma premiação, né? Então, tipo, do primeiro para o segundo lugar mudava. Aqui não, aqui vai formar uma dupla para jogar um jogo, então tanto faz a ordem, né? Então aqui é uma combinação que vai ser a fórmula, né? Se eu tenho N e tenho que escolher P e a ordem não importa, então fica N fatorial sobre N menos P fatorial, igualzinho o arranjo, essa parte, só que eu coloco um P fatorial aqui também, né? Então, embaixo fica P fatorial que multiplica N menos P fatorial. E aí, então, né? É o que eu falei agora, né? É igualzinha a do arranjo, só que a gente também divide por P. Porque a gente, para evitar a gente contar a repetição, né? A, B e BA. Então, esse exercício, né? Então, eu tenho 3 amigos, preciso formar uma dupla, né? Qual é o valor de P e qual é o valor de N? Para a gente aplicar na fórmula. Então, o meu N é o total que eu tenho, então eu tenho 3 pessoas, e o meu P é os que eu vou escolher. Vou escolher duas pessoas, né? Porque é uma dupla. Então, vai ser uma combinação de 3 por 2. Então, vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 menos 2 fatorial, né? Então, 3 menos 2 é 1, né? E aqui vai ficar, então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Porque 1 fatorial é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 6, que o 3 fatorial é 6, e o 2 fatorial é 2. Então, 6 dividido por 2 vai ficar 3. Então, eu tenho 3 duplas para formar com esses 3 amigos, né? Então, eu tenho André e Bruna, que é a mesma coisa que Bruna e André. André e Camila e Bruno e Camila. Porque as repetições eu não posso contar, porque é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui uma combinação. Então, essa é a combinação simples, né? Não repetir, porque eu não tenho como falar que a minha dupla vai ser Bruna e Bruna, né? Tem que ser a Bruna e outra pessoa que não ela mesma. Então, aqui a gente tem uma combinação simples. Aí existe a combinação com repetição, né? Por que não existiria, né? Se tem tudo com repetição até agora. E aí a gente tem que usar outra formulinha, né? Mas vamos ver o exemplo primeiro. Então, uma padaria tem 7 tipos de doces diferentes. E de quantas formas podemos comprar 4 desses doces? Então, isso que... nossa, eu ainda falei a mesma coisa que a Camila colocou, Bruno e Bruno, a gente estava conectadas aqui. Então, a gente não pode, no exercício anterior, né, montar com a mesma pessoa. Mas aqui, nesse caso, eu tenho 7 doces para escolher. Mas se eu quiser comprar 4 da mesma coisa, então eu comprar 4 Carolinas, 4 sonhos, eu posso, nada me impede. Ou eu comprar 3 Carolinas e um sonho. Então, aqui nada me impede de repetir os elementos. Então, aqui a gente, nesse caso, como não tem nada que me impeça de repetir, eu tenho que considerar que eu posso repetir. E aí eu uso a fórmula da combinação completa. Então, N por P, né? Tenho N, vou escolher P. Aí o que acontece? Vai ficar assim: N menos 1 mais P fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos 1. Então, embaixo continua o meu P fatorial e o N menos alguma coisa. Só que agora, em vez de ser N menos P, é N menos 1 embaixo. E aqui e em cima, em vez de ser só o N, eu faço N menos 1 mais P. Então, vamos
ver nesse exemplo, né? Eu tenho 7 coisas para escolher, né? 7 opções, e vou escolher 4, podendo repetir elas. Então, se a gente aplicar aqui, né? Então, n menos 1 mais p. Então, 7 menos 1 mais 4 fatorial, dividido por p fatorial, 4 fatorial, que multiplica o n menos 1, que é o 7 menos 1. Então, aqui, 7 menos 1 mais 4 vai ficar 10, né? 10 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. E aí, aqui, fazendo as simplificações, a gente chega em 210, né? Aqui, peraí. Aí, porque aqui, ó, se eu tenho 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Em vez de eu desenvolver esse 10 e aí dividir por 4 fatorial vezes 6 fatorial, 4 é 24. Aí, então, vai ficar 24 vezes 720 aqui embaixo. 10 fatorial, eu não faço a mínima ideia de quanto é, mas é um número muito grande. Então, em vez de a gente ter que fazer esse monte de multiplicação, a gente pode simplificar. Então, como eu faço isso? Eu começo a desenvolver o meu 10 fatorial. Então, vai ficar 10, 9, 8, 7, 6. No 6 eu vou parar. Então, eu vou colocar o fatorial. Por quê? Porque o 6 fatorial é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é justamente quem está faltando eu escrever aqui. Mas aí, para mim não ter que escrever tudo isso, eu boto um fatorial aqui no 6. Aí eu posso parar de escrever. E aí eu ponho aqui 4 fatorial vezes 6 fatorial. Como tudo é uma multiplicação, né? O fatorial é uma multiplicação, eu posso simplificar. Eu tenho um 6 fatorial em cima e embaixo. Então, eu posso simplificar eles. Então, já diminui bastante, né? Então, fica 10, 9, 8, 7, que é essa parte aqui. E 4, 3, 2, 1, que é o 4 fatorial, né? Então, agora, como ele é menorzinho, eu abro ele, né? Então, 8, 7 sobre 4, 3, 2, 1. E aí eu posso simplificar aqui também, ó. 4 vezes 2 é 8, né? E eu tenho um 8 aqui em cima. Então, posso simplificar. Posso simplificar também esse 3 com esse 9, né? Porque 9 dividido por 3 é 3. Então, em cima fica 10 vezes 3 vezes 7. Esse 1 é 1, né? Qualquer coisa dividido por 1 é a própria coisa. Então, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, só colocar um zero, né? Então, daí que veio esse 210. Então, na combinação com repetição de 7 por 4, eu tenho 210 formas de agrupar as coisas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Aí, esse slide aqui, eu não sei o que a Camila queria que ele fosse. Eu até perguntei para ela, mas ela ainda não visualizou. Não faço a mínima ideia, gente, do que. Eu até. Ah, é um link. Ah, a hora que eu tava tentando abrir. Ah, é um link. Então esquece que eu falei. Eu sei o que é assim. São links de resumos e exercícios de tudo isso que a gente falou. Porque a hora que eu tava naquele modo edição, não tava aparecendo que era um link, mas é link. Dá para vocês entrarem aqui depois. Tem resuminho, né? Com as fórmulas e mais exercícios, só que com resolução, né? Para treinar essa parte que ela é meio chatinha, né? E aqui tem os exercícios tarefa. Então, se beleza essa parte de análise combinatória, então a gente agora vai para a nossa revisão, que é este slide aqui. Então, essa foi a nossa última aula, inclusive, né, de conteúdo, né, era de probabilidade na terça, né, mas como faltou terminar esse finalzinho de análise combinatória, então agora todo o conteúdo que a gente tinha programado para dar para vocês acabou tudo, nossa, nem parece, gente, que já foi tudo isso de aula. E aí a gente tem ainda algumas aulas até o Enem, né? Então a gente vai dar revisão para vocês, e aí vocês votaram lá na enquete, que era resolução de provas antigas, né? E aí eu trouxe, então, para a gente começar a resolver o Enem de 2018.
Então, eu trouxe, gente, copiei e colei da concorrente aqui, do Objetivo, porque já estava lá o gabarito bonitinho, já não tinha que ficar me matando nas correspondências de cor. Então, vamos lá, primeira questão. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. A Beta em 90 minutos, mais a velocidade de 5 km por hora, e velocidade de 6,5, a equipe Gama concluiu em 60 minutos. Então, com base nesses dados, ele quer que a gente compare as distâncias percorridas pelas equipes. Como será que a gente pode começar a resolver esse exercício? Ele tá me dando aqui, né? Ah, não tá ligado. O tempo e... Nossa, que risco reto. Sensacional. O tempo e a velocidade média. E ele tá me pedindo a distância, né? Então, não tá tão difícil esse daqui, né? Porque a velocidade média, ó, a física aqui, né? É a distância pelo tempo, né? Delta S sobre delta T, a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, é só a gente fazer isso para as 3 equipes, né? Eu ouvi o barulhinho do chat, peraí. Hoje eu tenho uma tela só, hoje tem que... Ah, Nicole, eu acho que você até pode, mas eu acho que não nem precisa nesse aqui. Eu acho que a gente pode trabalhar com as horas. Eu abri o slide errado. Com as horas mesmo. Ah, tá. Ah, entendi o que você falou porque tá quilômetros por hora, né? Ah, tá. Entendi. É porque aqui, ó. Deixa eu ver se eu passei. Eu passei. É porque aqui também tá facinho, né? Porque 60 minutos é 1 hora, né? Que eu não sei o que eu pensei. Eu pensei, tipo, que ia dar uma conversão muito grande, mas a gente pode passar para hora sim, para ficar mais fácil, né? Porque aqui tá quilômetros por hora, né? Mas é porque aqui tá fácil a gente fazer essas conversões, né? 90 minutos e 60 minutos. 60 minutos é 1 hora, né? E 90 minutos é 1 hora e meia. Então a gente passa, mas eu acho que é tão automático que eu nem pensei que a gente passava. Mas a gente passa, então, de minutos para hora. Aí, então, vou fazer cada uma das equipes, né? Equipe alfa. Então, eu tenho 6 km por hora, 90 minutos, né? 1 hora e meia. Então, 1,5 de hora, quem é essa distância, né? Então, a minha distância vai ser 6 vezes 1,5. E vai dar 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6, 9, né? Vai dar 9 quilômetros, então, a alfa. Aí a beta é 5 quilômetros por hora, né? Então, 5 é igual a distância dividido por 1 hora e meia também. Então, mesmo esqueminha, só multiplicar aqui. Então, a distância é 5 vezes 1,5, 25, 7,5. E a equipe gama, eu não lembro como é o gama agora. Eu acho que é um treco. Nossa, olha que lindo. Eu acho que é um negócio assim. Então, a gama, né? Eu tenho 6,5 de velocidade média, a distância D e 1 hora, né? Então, essa distância é de 6,5 quilômetros. Então, agora a gente sabe essas distâncias, fica certo, né? Então, como fica a ordem delas, né? Quem é a menor de todas? É a gama, né? Então, fica a gama menor do que a beta, menor do que a alfa. Gama, beta, alfa, isso é a letra A. Então, belezinha esse aqui, né? Bem de boa.
pra gente aquecer, começar primeiro de boa, né? E depois os outros choro e lágrimas. Mentira, tá? Deu uma olhadinha, tá relativamente de boa até onde eu olhei, pelo menos. Então, agora, né? Textão Enem de lei, né? O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma do colesterol bom. Aí ele, primeira informação importante que ele me deu é que o paciente adulto apresenta taxa normal de 280. E aí o quadro apresenta a classificação de acordo com as taxas em adultos. Então, menor do que 100 é ótima, próxima de ótima de 100 a 129, limite de 130 a 159, alta 160 a 189 e muito alta 190 ou mais. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa reduziu 25%. No mês seguinte, realizou de novo o exame e constatou uma redução de mais 20%. Então, de acordo com a classificação da tabela, né, qual é a taxa desse paciente, né? Ótima, limite, alta, e enfim. E aqui, como que a gente faz esse exercício? A gente tem que mexer com porcentagem, né? Tá falando 25%, 20%, mas 25% e 20% do quê? Né, que a gente vai ter que calcular. Isso. Tá anunciado. Esse daqui é esse. É do 280, Isso, não é? esses 280. Eu até li de novo para ver se era isso mesmo. É o 280. Então ele me falou assim, que tava 280, e aí ele fez lá a dieta, e enfim, e reduziu 25%. E no outro mês, reduziu mais 20%. Então, no primeiro mês, a taxa vai ser quanto, né? Vai ser, se ela está reduzindo 25%, então eu tinha o número, ele era 100%, e se ele reduziu 25%, agora está em quantos por cento? Não sei se ficou claro agora o que eu falei. Ficou assim, ficou. Ah, beleza, então. Então ela ficou em quantos por cento, né? Depois que ele fez essa primeira dieta aqui. Ela era de 100, né? Se reduziu 25, então agora ela é de 75%. Beleza? Todo mundo concorda? Silêncio me diz que sim, né? Então, aí 75%. Beleza, então é 75% de 280. E aí no outro mês, ela baixou mais 20%, né? Ou seja, desses 75% de 280, né, que agora é o meu novo 100%, ela reduziu 20%. Então, agora ela está em quantos por cento? Se ela 50. reduziu 20? 50? 55. Não é 55. Porque eu não posso tirar desses 75. Porque, ó, eu vou fazer, ó, 75% de 280, né? Vai dar um valor X. Esse X agora é o meu 100%. Então, é desse 100% que vai tirar esses 20%. 80%? Isso, 80%. Então, vai ser 80% de X, né? Desse X aqui. Então, isso. E quem é esse 80% quem é o X, aliás, é o 75% de 280, né? Então, eu faço 75% de 280 e depois faço 80% disso. Ou eu posso fazer, já multiplicar tudo de uma vez, né? Então, fazer 80% de 75% de 280, né?
Então, essa é a primeira conta, né? 75% de 280, e aí 80% disso. Tudo uma multiplicação, né? Uma beleza. Aí aqui, vamos simplificar esse zero com esse zero com esse, então embaixo eu tenho 100, né? 10 vezes 10. Aí em cima, ai que lindo, 8 vezes 75. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 7, 56. Então, 60. Vezes 280. Então, fica 6 vezes 280, né? 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8, 48, 12 com 4, 16. Isso, 17. Eu acho que eu coisei um zero a mais. Sim, com certeza. Eu coisei um zero a mais. Esse zero aqui. Não tem esse zero aqui, não. Então, fica. É porque eu já simplifiquei o zero aqui, né? E eu escrevi ele de novo. Enfim. 28 e 28. Já simplifiquei ele. Então, é 168. Então, o colesterol, depois desses 2 meses, está em 168. E aí, de acordo com a nossa tabela, isso é ótimo, próximo de ótimo, limite, alto ou muito alto? É alto. Isso é alto, né? Porque o 168 é entre 160 e 189. Então, letra D de dado. Beleza esse daqui? Beleza. Beleza. Porcentagem, né? Bem de boa. Acho que a única pegada dele era esses 80%, né? Que eu tinha que tirar ele depois, né? E não do 75%. E aí, agora o próximo. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pelos panfletos é igual à quantidade de panfletos distribuídos e alcançada pelo rádio seja igual ao número de ouvintes. O custo de cada anúncio no rádio é de 120 e é estimado que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam 180 reais cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas. E aí considere X e Y os valores em real gastos em anúncios na rádio e com panfletos. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dada pela expressão. Então, esse aqui a gente tem que montar uma expressãozinha para o valor que ele gastou na rádio, que é o X, e no panfleto, que é o Y. Então, como a gente pode fazer isso? E aí, alguma ideia? Esse aqui ele é meio. Eu achei, pelo menos, ele muito chato de enxergar, né? Mas vou dar uma dica, né? Então, assim, eu sei que. Vamos fazer a rádio, que é o X, né? Rádio. Então, eu sei o quê? Que a cada. O anúncio que eu vou fazer, né? Nem me falou se é hora ou que não é, se é cada anúncio, né? Então, cada anúncio é 120 reais. E cada anúncio é ouvido por 1.500 pessoas. Então, eu vou gastar X reais de anúncio, né? Então, se eu fizer 2 anúncios, eu vou gastar quantos reais? Na rádio, só na rádio. 240? 240, né? E aí a gente fez 120 vezes 2, né?
Mas aí vamos supor que eu tivesse o 240 e não tivesse esse 2. Como que a gente faria para descobrir que é 2 o número de anúncios que eu fiz? Divide por, Isso, eu dividi por divide por 120. Isso, por 120, né? Então, o tanto que eu gastei dividido por 120 é o tanto de anúncios que eu fiz. Então, se eu gastei X reais no rádio, para mim descobrir quantos anúncios eu fiz, então eu faço X sobre 120, né? Que são o tanto de anúncios que eu fiz no rádio. Beleza. Aí agora, cada anúncio é ouvido, né, escutado por 1.500 pessoas. Então, se eu fizer 2 anúncios, são 3.000, né? Então o número de pessoas, ele é sempre multiplicado pelo número de anúncios que eu fiz, né? Então, o número de pessoas totais que vão ouvir. Então, esse X sobre 120, que é o número de anúncios que eu fiz, se eu tenho que fazer ele vezes 1.500, né? Porque cada anúncio é 1.500 pessoas. Então, se eu fizer 3 anúncios, né? Se esse meu X sobre 120 valer 3, vai ser 3 vezes 1.500, que é 4.500. Então, eu vou ter 4.500 pessoas que escutaram. Então, essa daqui é uma fórmula geral para a gente achar quantas pessoas vão escutar o anúncio do rádio, dependendo de quantos anúncios eu fizer. E aí eu vou, então, simplificar isso daqui, né? Então, cortar esse zero com esse, aí vai ficar 150x sobre 120, sobre 12, né? Hoje eu tô esquecendo que eu tô cortando zeros. Peguei um negócio errado. Toda vez eu vou pegar a borracha, eu pego um marca-texto, não sei por quê. 12. Aí eu posso simplificar 150 e 12 por 3, né? Aí vai ficar 50x sobre 4. Então, esse x sobre 120 vezes 1.500 é 50x sobre 4, simplificando, né? Então, ó, então já entregou que é a letra A, né? Porque é o único que tem 50x sobre 4. Mas vamos fazer o y para a gente conferir se é isso mesmo. Então, o y são os panfletos. Então, seguindo esse mesmo raciocínio que a gente usou para o rádio, como que vai ficar essa minha expressãozinha do y? Sem simplificar, só Y sobre quem? sobre 180 é Isso, igual a vezes 1.000. isso, vezes 1.000. Isso aí eu só simplificar agora, né? Vai ficar 118 tem que ser por 2, né? Vai ficar 50y sobre 9. Então, isso é o tanto de pessoas que receberam panfletos, isso é o tanto que ouviram o rádio. Então, o tanto de pessoas alcançadas pela campanha é a soma desses dois, né? Que é a letra A de amor. Beleza esse? Beleza. Beleza. Então, esse, para compensar todos os neurônios que a gente gastou na anterior, esse é de boa. Então, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, tá aí o carinha afastando os remos, né? Eu sou muito boa para descrever as imagens. Então, nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelo ponto B e C. Os 3 pontos formam um triângulo cujo ângulo tem medida 170 graus. Então, qual é o tipo de triângulo que é representado? Então, ele me falou que o ângulo BAC, então, BAC, é sempre o que tem o acento, né? Então, é o A, esse ângulo aqui, vale 170 graus. Então, isso está formando um triângulo. Olha que triângulo bonito. Então, está formando um triângulo, eu sei que um dos ângulos é 170. Aí eu quero saber
Qual é o tipo? A gente já pode matar uma das classificações, né? Ele não vai ser retângulo, porque se tem um ângulo de 170 é impossível ele ser retângulo. Ele não vai ser acutângulo, porque... eu já falei, né? Que não vai ser. Mas o acutângulo, ele é o triângulo que tem um dos ângulos menores do que 90 graus, né? Acutângulo. É que esse acutângulo vem de agudo, né? Ângulo agudo menor do que 90. Então, é menor do que 90 graus. E o obtusângulo, tudo que tem ângulo eu sempre me perco para escrever. Obtusângulo, então é o contrário, né? É o que é maior do que 90. O que é exatamente 90 é o retângulo. Então, essas são as 3 classificações do triângulo de acordo com o ângulo, se é de 90 graus ou não, né? Então, o nosso triângulo, de cara, a gente sabe que ele é obtusângulo, né? Porque eu tenho um ângulo de 170 muito maior do que 90. Então, ele é obtusângulo. Então, é o AD ou AE. Aí, agora eu preciso saber se ele é escaleno ou se ele é isósceles. E aí, qual ele é? Escaleno ou isósceles? O que é um triângulo escaleno? Primeira coisa, né? E o que é um triângulo isósceles? O escaleno tem todos os lados diferentes, né? E o isósceles tem 2 ângulos iguais, que seriam os 2 lados iguais. Isso aí, né? O escaleno, tudo diferente, e o isósceles, ele vai ter 2 ângulos e 2 lados iguais, né? Isso aí. Então, esse triângulo que a gente tem, ele é escaleno ou ele é isósceles? Isósceles? Isso, né? Porque os meus 2 remos, eles têm o mesmo tamanho, né? Então, essa medida BA e essa medida AC são iguais. Então, eu tenho 2 medidas iguais, ele vai ser isósceles. Então, letra E, obtusângulo e isósceles. Belezinha esse, né? Bem tranquilo. Aí agora, 140. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa usar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata em que o ônibus passa pelo ponto. Eu não faço isso porque jamais vou ficar anotando a hora que o ônibus passa e fazer a conta que ele fez aqui embaixo, vocês vão ver. Ele também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. Eu também não, cedo pra caramba, 6h15 da manhã, né? Nossa Senhora. Analisando os dados coletados, é por isso que eu sempre perco ônibus e pego atrasado, porque para mim tudo é muito cedo. Então, analisando dados coletados durante o mês, o qual teve o mês de fevereiro, né? Pulei, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu e a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22. Aí, para piorar tudo, a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 é de, no máximo. Então, tá uma questão que estava indo tão bem, né? E aí, no final, já desandou tudo. Mas ela é mais simples do que parece, né? Eu aposto que todo mundo aqui, quando vai pegar o ônibus, anota o horário e depois faz um conjunto de dados, acha a mediana e a moda. Eu tenho certeza que todo mundo faz isso, tá? Mas aqui eu já dei a resposta, né? Que eu sou inteligente. E a gente tem 2 dados aqui. A mediana, que é o 6,22, e esse 6,21 é o valor que mais se repete, né? Que é a moda. A moda é o valor que mais se repete. Então, aqui é o seguinte. Ele é mais simples do que parece, juro para vocês. Eu tenho 21 dias. Então, o meu conjunto de dados, ele tem 21 elementos, né? A mediana é o cara que está exatamente no meio. Como aqui é ímpar, quem é o meu meio, né? Vai ser qual elemento? Vocês lembram como que a gente calculava a posição da mediana? A mediana, ela é a média, não é? Do final, do... Ah, ela é... Ai, meu Deus.
Isso, a gente tem que fazer uma média, porque eu não gosto de usar média, porque senão a gente pode confundir. Mas a mediana, ela é a metade, né? Quando é ímpar, é a metade mais um, e quando é par, a gente tem que fazer a média dos Dos dois dois que do estão meio. no meio, né? Isso. Então, aqui é ímpar, né? Então, vai ser exatamente a metade mais um. E quanto é a metade mais um de 21? Metade mais um não, né? Porque vai dar quebrada. É o próximo inteiro, né? Da metade. Então, de 21, se a gente dividir por 2, isso vai dar 10,5, né? Então, quem é o próximo inteiro de 10,5 é o 11, né? Porque na minha cabeça é metade mais um, isso, não sei por quê. Então, o 11º elemento é a mediana, que é 6,22. Beleza até aqui? Beleza. Beleza, então 6,22, que é a minha mediana, é o 11º. Então, se ele está exatamente no meio do meu conjunto de dados, então antes dele eu tenho 10 elementos e depois dele eu tenho 10, né? Ele está exatamente no meio. E olha que legal, eu tô trabalhando nesses 10 primeiros aqui, né? Porque ele está falando de 6,21. 6,21 é antes de 6,22, né? E eu sei pelo menos 2 elementos daqui. Eu sei o último, que é o 6,21, porque depois já é o 6,20, porque a gente não está considerando segundos, né? Então depois já é o 6,22. E eu sei o primeiro elemento, que é o 6,15, né? Que ele fala que ele nunca chega antes de 6,15. Então, 6,15 é o meu primeiro elemento, 6,21 é o meu último. Então, eu tenho 2 elementos aqui já, né? Ó, que beleza. E aí, quantos horários eu tenho entre 6,15 e 6,21? Oito? Não, eu tenho 8 elementos, mas, tipo, quantos horários entre as 6,15 e as 6,21? O de minuto a minuto. 6. 5, né? Porque eu não conto Ah, não 6,15. Isso. Então, eu tenho 5 aqui no meio, né? Só que o meu conjunto tem 8 elementos, né? Tá faltando eu determinar 8 elementos. Então, algo de errado não está certo, né? Alguém vai ter que repetir para conseguir desses 5 até 8, né? Vou ter que repetir alguém. E aí, quem é? Então, vamos ver quem a gente precisa repetir. Vamos voltar no enunciado. Então, a probabilidade de que em algum dos dias letivos ele tenha apanhado o ônibus antes das 6h20 da manhã é de no máximo. Então, eu quero saber quantas vezes ele pegou o ônibus antes das 6h21. Só que eu quero o máximo, né? Então, tipo assim. Deixa eu ver como eu. Tipo, eu quero que a 6h21 tenha o maior valor possível para que, tipo, a maior probabilidade de que eu tiver para formar dele pegar antes das 6h21, para isso acontecer, eu tenho que o 6h21 exato tem que ter a maior repetição aqui dentro. Porque aí a gente tem a probabilidade máxima. Não sei se deu para pegar essa ideia. Então, se eu quero que 6h21, então, tenha a probabilidade máxima, ele precisa ser a moda, né? O antes do 6h21, perdão. Então, o 6h21 precisa ser a minha moda. E que já é a moda aqui, né? Então, que aliás já está falando que é a moda no enunciado. Só que essa moda precisa repetir quantas vezes aqui no meu conjunto de dados para mim achar essa probabilidade máxima. Aqui é bem assim, eu tenho 8 elementos, 8 vagas, e eu tenho 5 elementos para preencher essas 8 vagas. Então, eu tenho que repetir alguém, que é o 6h21. Então, quantas vezes eu vou repetir o 6h21? Mais 3 vezes? Isso, 3 vezes, né? Então, esse cara aqui, a frequência dele é 3 vezes. Então, se eu tenho 3 horários, 6h21, sobra 7 horários, né?
que é o 10, menos esses 3 que eu já sei que são 6 e 21. Então, me sobra 7 horários, inclusive um deles é o 6 e 15. Né? Então, a probabilidade dele pegar o ônibus antes das 6 e 21 é favoráveis sobre totais, né? Quem são os meus casos favoráveis? São esses 7 horários que não são as 6 e 21, que vem antes, sobre os 21 horários totais que ele anotou. Então, essa probabilidade é 7 sobre 21. Ele nem simplificou aqui. Então, letra D de dado. Beleza essa daqui? Alguma dúvida? Beleza. Então, tá. Que o mais chatinho é pegar essa ideia do 3 aqui, né? Que ele tá repetindo 3 vezes. Mas essa eu bati o olho e fiquei, meu Deus do céu. Mas depois eu li com calma. E aí eu acho lindo, né? Eles já misturaram estatística com probabilidade, só faltou enfiar uma análise combinatória aqui no meio, né? Para ficar lindo esse exercício. Adoro quando essas coisas acontecem. Aí agora acho que o último que a gente vai fazer hoje, que já tá dando o horário, deixa eu ver. Esse é bem curtinho. Então, um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço apresentado em relação ao espaço real. Certo mapa tem a escala 1 por 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros é qual? Esse daqui, bem de boa, né? Só a gente trabalhar com a escala. A escala, ela tinha aquela proporção, né? Do desenho para o real, né? Então, é uma divisão de quanto está no desenho pelo real, né? Então, aqui, 1 centímetro que eu faço no desenho equivale a 58 milhões de centímetros na vida real, né? Essa é a proporção. Então, a minha escala é 1 sobre 58 milhões. Então, isso é desenho sobre real. O meu desenho é 7,6 centímetros, né? E eu quero determinar essa medida real, né? Então, só multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 1 vezes R, que é R, e aí 7,6 vezes 58 milhões. Olha que conta legal para fazer na mão na hora do Enem, né? Então, vamos armar ela para a gente treinar. Então, os zeros a gente esquece que existe, né? Então, 58 vezes 7,6. Então, 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 5, 30, né? Subiu 4. Então, deixa eu só autorizar o Fê. A gente está acabando já, Fê. Estamos no último exercício. Cadê? Agora tá vendo? Agora foi o PowerPoint. Quando não é a tela que não quer compartilhar, é o PowerPoint que não quer abrir. Então, 48, né? 30, desceu 4. Aí aqui, 7 vezes 8, 56, né? Aí vai subir 5 aqui. Então, 7 vezes 5, 35. Com 5 que subiu, 40, né? Então, vai ficar 8. Aqui vai ficar 10, 4, 4. Aí, oh meu Deus, tá aí. Aí a gente tem que colocar uma vírgula, né? Então, vai ficar 4, 4, 0,8 vezes 10. Vou escrever 10 à sexta, que é esse monte de zero que ficou para trás. Então, isso daqui, eu vou jogar essa vírgula para cá, né? Então, vai ficar 4,408, né? Então, vai ficar um número inteiro, sem vírgula. E aí, como eu joguei a vírgula, quer dizer que eu multipliquei por 10. Né? Então, se eu multipliquei por 10, eu tenho que tirar um desses poentes, né? Eu tenho que cortar um zero que estava aqui. Então, vai sobrar 5 zeros. Então, o que é essa medida aqui? Está em centímetros, né? Isso daqui.
está em centímetros. Aí a gente tem que passar para quilômetro. Então, para mim passar do centímetro para o quilômetro, eu ando quantas casas, né? Do centímetro, eu multiplico, né? Aliás, eu divido, né? É do menor para o maior, do centímetro para o quilômetro. Deixa eu fazer aqui. É o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí aqui eu nunca lembro se é decâmetro, hectômetro ou hectômetro, decâmetro. Eu acho que é decâmetro, hectômetro e quilômetro, né? Então, aqui, eu tô aqui no centímetro. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Vou andar as 5 casinhas que estavam faltando. Então, isso daqui eu tô dividindo, né? Do menor para o maior eu divido. E do maior para o menor eu multiplico, né? Sempre de 10 em 10. Então, esse daqui é 44,08 quilômetros, que é a letra A de amor. Belezinha esse daqui, né? Bem tranquilinho, com escala sempre de boa, né? Então é isso, pessoal. A gente fez quantos exercícios? 6 exercícios hoje. 6, isso, 6. Tá? Acho que foi bem de boa, né? Porque a gente ainda viu aquela parte finalzinha da análise combinatória, né? E aí, então, alguma dúvida dos exercícios ou da análise combinatória? Ou tudo de boa, tudo tranquilo? Acho que tranquilo. Beleza, então. Aí, deixa eu sair aqui. Então, Então, se de boa, então aí qualquer coisa vocês avisem. Deixa eu parar de gravar. E aí eu vou colocar lá depois, então, no grupo, os slides da análise combinatória e também esses que a gente resolveu hoje.